a todos e a todas que nos acompanham nessa transmissão, nessa primeira transmissão do grupo Biosofia, que nos acompanham nesse debate, nesse diálogo, nessa conversa interessante, especialmente hoje, no dia 19 de novembro, Dia Internacional da Filosofia, decretado pela Unesco ou estabelecido pela Unesco ainda em 2002. Então, aproveitando esta data e também a data de amanhã, Dia da Consciência Negra, nós, grupo de Biosofia, grupo de estudos e pesquisas em filosofia, a gente inicia uma série de debates, de encontros, de diálogos e conversas sobre temas da atualidade, temas contemporâneos, temas que interessam aos seres humanos, temas que interessam à sociedade, ao pensamento, à reflexão. São temas filosóficos. Um pouquinho antes de iniciarmos, então, só para situar, Grupo Biosofia começa com esse nome mais ou menos em 2014, mas é um grupo que já desde 2006, dia 22 de abril de 2006, inicia como grupo de estudos e logo depois, em 17 de julho de 2006, é incorporado como grupo de pesquisa também. Quem está nesse primeiro momento na organização desse grupo, o professor Claudir Zucchi, que na época é coordenador do curso de filosofia na URI, em Frederico Westphalen, junto com os estudantes e os professores do curso. Então, já temos aí 14 anos, pelo menos, de grupo Biosofia, grupo de pesquisa e grupo de estudos em filosofia, vinculado à URI de Frederico. Logo depois, nós começamos a ampliar, então, hoje temos integrantes do IFE, aqui do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, temos vários participantes, vários integrantes, né, professores aí da URI, professores de outras redes, rede estadual, redes federais. Então, o grupo foi se ampliando por uma iniciativa do curso de filosofia, na época coordenado pelo professor Zucchi, que nos acompanha aqui nesse momento. Agradecemos também ao professor Zucchi, agradecemos a todos os integrantes do grupo que têm participado, aos bolsistas, às bolsistas também, que têm participado e se envolvido muito com o grupo, produzindo bastante nesses tempos, escrevendo livros, produzindo jornais e artigos, textos, né, ao longo de toda essa história. Nós pensamos esses encontros, então, chegando mais àquilo que é o nosso objetivo hoje, pensamos esses encontros para a gente ver experiências, analisar vivências, conversar sobre o ser humano, sobre as vivências humanas, sobre as experiências, nesse mundo que nós compartilhamos hoje, né? Compartilhamos com indivíduos da nossa espécie e também com outros indivíduos, com outros seres, né? Sempre numa perspectiva da manutenção da vida, como diz o filósofo Henrique Dussel, manter a vida, defender a vida e dar continuidade mais qualificada, ampliada para esta vida, para esta existência. Então, pensamos encontros dentro da perspectiva biosofia ou biosófica, né, de uma vida com racionalidade, de uma vida com pensamento. Pensamos em alguns encontros numa periodicidade bimestral, em torno disso, ou conforme forem surgindo temáticas, com inscrições gratuitas para a gente também começar a conversar nessa perspectiva de pensar mais a nossa vida, de pensar mais a vida, as relações todas nesse planeta. Então, encontros de mais ou menos 1 hora com os diálogos, com os debates, para que a gente possa também, depois disso, continuar aprofundando reflexões, diálogos com outros indivíduos, até mesmo escritas, com uma possibilidade de não ficar reduzido ou não ficar fechado apenas às nossas compreensões, mas poder dialogar com isso. Então, gentilmente, para viabilizar esse encontro todo hoje, nós contamos aí com o professor César Pinheiro também, que
compreende muito do funcionamento dessa sistemática toda. Queremos agora, em nome do Grupo Biosofia, agradecer ao professor César Pinheiro também por toda essa dedicação, por todo esse empenho, por todo esse trabalho, né, esse labor em prol aí da viabilização desse encontro, de toda essa técnica também que nos assessora muito aí de uma forma bem amistosa, bem primordial. Então, professor César, muito agradecido também. E esse nosso primeiro encontro, então, para o dia 19, hoje, Dia da Filosofia, a gente conta com o professor lá de São Luís, professor maranhense, o professor Rogério Rocha, bacharel em Direito, mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, de Porto, Portugal, também servidor do Judiciário lá em São Luís do Maranhão. Então, não poderíamos ter escolhido assim um professor com uma vivência, uma experiência, uma compreensão de mundo para tratar desta problemática, desta temática, né, especificamente pluralidade, diversidade e multiculturalidade. O Brasil é rico nisso, o Brasil é plural, é diverso, ele é multicultural. E o professor Rogério Rocha compreende isso do ponto da perspectiva filosófica e também da perspectiva do direito. Então, nós temos aqui uma interdisciplinaridade, temos um diálogo já entre ciências muito próprio, muito profícuo para nós pensarmos essas relações hoje e linkarmos isso tudo com a perspectiva das sabedorias, né? A sabedoria para a vida contemporânea, para a vida desse mundo que nós compartilhamos nesse momento. Então, esse mundo que nós compartilhamos precisa de sabedorias, é necessário que a vida seja pautada por uma sabedoria mais profunda, mais ampliada, por novas conceitualidades, por ressignificações. E quando nós estamos dispostos a um diálogo, a compreender a diversidade e a pluralidade, então o Grupo Biosofia se preocupa muito com debater essas questões plurais, diversas e multiculturais. É nesse sentido, então, professor Rogério Rocha, fica bem à vontade, agradecemos desde já a sua disponibilidade, deixando seus afazeres aí no Maranhão, na sua cidade de São Luís, suas convivências, suas relações familiares, sociais, para estar aqui conosco. Nós agradecemos, somos gratos realmente, né, da sua participação, do seu envolvimento conosco, da sua tematização hoje, né, da sua contribuição aqui com o Grupo Biosofia e com as pessoas que também partilham conosco este momento. Professor Rogério Rocha, então fica bem à vontade, nós temos o tempo aí que a gente combinou e agora estamos para pensar junto com o senhor. Bem à vontade, professor Rogério. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Claudinei Vicente Cassol, em nome de quem eu também saúdo ao professor César Luiz Pinheiro e ao professor Claudir Zuc, que estão aqui esta noite, estendendo também essa saudação a todos os que nos acompanham neste momento e ao grupo de pesquisa em filosofia e núcleo de estudos filosóficos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, de quem, ou seja, do professor, a partir desse contato e que nós já mantínhamos antes, me estendeu esse convite que eu aceitei com muito gosto. Então, a convocação para esse momento, para a gente poder refletir, e foi o que o professor muito bem frisou na sua fala inicial, nos abre um leque múltiplo, né, de olhares. A importância desse tema é justamente essa. É impossível falar apenas por um viés, é impossível você conseguir tocá-lo, aproximar-se dele por uma única via. É importante, é imprescindível que nós estejamos
abertos para poder sorver de todas as visões de mundo possíveis aquilo que vai ser crucial para nós entendermos a essência das questões que envolvem não só a questão da pluralidade, a questão do ser humano, a construção disso que nós chamamos ser humano, como todas as outras relações. Antes da gente entrar no tema, e lembrando realmente a importância de celebrarmos o Dia Internacional da Filosofia, que é esse saber mãe, né? essa árvore da onde todos os outros galhos frutificaram, é nós lembrarmos também da importância que hoje devemos dar a esse instrumento do pensar que é a filosofia. Mas eu quero iniciar a minha fala apresentando desde já a minha visão filosófica do mundo. Eu sou um teórico eclético por natureza. A minha formação desde o início foi pelo ecletismo, o caminho do ecletismo. E preocupa-me e tenho como foco central, foco principal de minhas reflexões, o contemporâneo. O que eu tenho parado para me debruçar é o contemporâneo. São os problemas contemporâneos. Afinal de contas, nós somos seres deste tempo. Por mais que nós precisemos e devamos voltar ao passado para entender melhor as correlações, é no hoje que nós nos movemos. Então, além de ser um eclético, eu sou um teórico que volta o seu olhar primeiramente para o agora. E eu encaro também esse elemento do humano através de uma perspectiva holística, talvez até pelo fato de ser eclético, e com a percepção de que a filosofia possa e deva ser um conhecimento prático, não só teórico, capaz de alcançar e transformar as vidas das pessoas. Acredito na ideia de um convivencialismo, de pensarmos a possibilidade de uma comunidade humana global e da possibilidade também de formulação de uma cultura neo-humanística. E dentro disso, dentro dessas visões todas, da importância de nós nos conscientizarmos de nossas vulnerabilidades fundamentais. E aí vocês guardem esse tema, essa categoria, porque mais à frente eu vou retomá-la explicando melhor o que eu quero dizer quando eu falo em vulnerabilidades fundamentais. Devo lhes dizer também, senhores, senhoras, professores, alunos, alunas, visitantes aqui desse momento de reflexão, que eu também me caracterizo por ser um realista. Eu sou um realista, mas um realista otimista, não sou um realista pessimista. E tenho ânimo, o que me move é o ânimo de fazer as coisas, o ânimo de pensar, o ânimo de discutir. Sem isso, eu simplesmente não teria condições de estabelecer esses vínculos todos. Eu defendo a tese de um antropocentrismo não excludente. Ou seja, se o homem, a categoria humano, ainda é o centro de tudo quase que nós pensamos, mas que esse antropocentrismo não seja excludente. Então, um antropocentrismo não excludente. Ou seja, esse antropocentrismo não excludente tem que ter como fundo um ecocentrismo, onde o benefício que nós possamos fazer ao à ecologia, ao mundo, à casa, ao oikos, possa resultar também no benefício ao ser humano, ao próprio ser humano. Porque não adianta colocar um e tirar outro de cena. Não adianta colocarmos o ecocêntrico e tirar o humano. Não adianta colocarmos o antropocêntrico e tirarmos o eco. Isso é algo que me move também dentro dessa perspectiva. E agora eu queria falar sobre crise. Nós vivemos uma crise global.
Eu não tenho dúvida que nós vivemos uma crise global. Quero crer que vocês também não tenham. É uma crise do capital, é uma crise dos sistemas políticos, das ideologias, do homem enquanto indivíduo e da humanidade enquanto coletividade. E mais, não bastasse isso, essa crise toca e fere a própria noção de humanismo que eu acabei de falar. É uma crise do humanismo, ao meu ver, enquanto um conceito. O conceito de humanidade, o conceito de humano. E nós vemos ainda a exploração do homem pelo homem, mediada pela técnica, mediada pelos métodos, procedimentos e técnicas de gestão de trabalho, de gestão de pessoas. E vemos ainda, dentro dessa crise, a exploração da natureza pelo homem. Não bastasse a exploração do homem pelo homem, que continua, a exploração do homem, ou melhor, da natureza pelo homem. Então, a crise que se apresenta, ela é global. Nós, como brasileiros, vivemos já em crise, né? Eu sou da seguinte concepção que o Brasil, desde a sua fundação, ele vive de crise em crise. Nós temos apenas alguns momentos de estabilidade em meio aos séculos, às décadas. Mas falar de crise para alguém que é brasileiro é como falar de futebol para alguém que nasceu dentro de uma escolinha de futebol. Só para ficar com um exemplo bem corriqueiro, bem banal. Então, nós, constitutivamente, vivemos seguidas crises de todas as naturezas. E por vezes nós saímos um pouco delas, depois retornamos, e agora estamos numa crise maior. Essa crise que eu falei, a global, ela enseja também, ao meu pensar, uma urgente reestruturação ética que passa necessariamente pela evolução material e pela evolução espiritual do ser humano. Evolução essa que, a meu ver também, só pode ser trilhada pela via da educação integral. Uma educação que envolva o corpo, o intelecto e o espírito. Por que o corpo, o intelecto e o espírito? Porque, antes de mais nada, nós somos corpo. Nós nos situamos fisicamente neste universo, neste mundo, através ou mediante o ser aí no mundo enquanto corpo, enquanto fisicalidade. Então, a educação integral do ser humano deve passar primeiramente pelo corpo. A segunda, pelo intelecto, porque é ele e com ele que nós construímos saberes, que nós deixamos legados à ciência, que nós produzimos cultura, que nós pensamos, enfim. E ao espírito, por último, porque é aquilo que nos liga com as transcendências e que nos torna algo diferente de um animal, por exemplo, de um outro animal, que não nós que também somos animais. Então, queridos amigos, amigas, esse é o panorama que está aí para a gente. Essa reestruturação que eu falei, ela requer como complemento uma educação para a paz também. Penso que uma educação para a paz, além de uma educação integral, que devemos pensar no futuro, uma educação para a paz. Afinal, eu vou lhes fazer uma pergunta. Como é que um mundo dividido, com sociedades polarizadas e pessoas que se manifestam utilizando a linguagem do ódio e da agressividade, pode ter mínimas condições de desenvolver a consciência necessária para uma cultura da corresponsabilidade, para aceitar a alteridade, para entender que nós somos interdependentes, para cuidar de si e do outro e para o ambiente comum. Como isso será possível? É a reflexão que eu quero colocar aqui nesse momento.
Mas eu trago também neste início de fala algumas questões, além destas que eu já coloquei, outras tantas que vão ser um enredo, um novelo, fios que eu quero destrinchar aqui e ao mesmo tempo quero enrolá-los para a gente ir ligando esses nós e entender melhor a complexidade, mas também os caminhos. Vou trazer algumas questões também sobre o século XXI, que nos impõem uma reflexão nesse dia da filosofia e em outros. Esse é apenas um. Quero trazer três primeiro. Reflexão número 1. Que humanidade queremos ser? Primeira pergunta. A segunda. Que humanidade nós podemos ser agora? E a terceira indagação dessa noite, desse momento inicial, é: que humanidade deveremos ser? Então, queridos professores, amigas, amigos, são três perguntas que o século XXI, dentro da minha visão, da minha perspectiva, nos impõe sobre a humanidade, já que estamos falando de humanidade. Que humanidade queremos ser? Que humanidade podemos ser? E que humanidade deveremos ser? Para isso, eu traria a função do pensamento e a tarefa da filosofia. Num primeiro momento, já que estamos a falar de filosofia, na condição de que esse pensamento seria a função desse pensamento, seria a tarefa do pensamento em constituir-se como um paradigma fundamental do conhecimento humano. Mas não só, a filosofia que deve ser pensada é aquela que alcance a humanidade e que deva constituir-se numa sabedoria para a vida. Não apenas numa sabedoria, ou num saber, melhor dizendo, teórico, metafísico, mas numa sabedoria para a vida. Num saber que fosse capaz de interpretar a relação entre três elementos: conhecimento, sociedade e natureza. Vejam bem, esse saber, essa tarefa da filosofia no século XXI deveria passar, a meu ver, pelo enfrentamento, pela interpretação de uma relação que há entre conhecimento, sociedade e natureza. Conhecimento por quê, professor? Conhecimento porque aí nós vamos falar da epistemologia ou da gnoseologia com uma questão. Como a filosofia pode contribuir para o progresso da ciência? Uma pergunta. E aqui eu gostaria de destacar a necessidade da abertura para um pluralismo metodológico científico. Não dá mais para pensarmos em monismo metodológico científico. Tem que haver uma pluralidade de métodos na ciência também, que essa pluralidade permita fazer com que esses métodos científicos alberguem uns aos outros e não se excluam. O segundo ponto, pensar a sociedade como tarefa da filosofia. Aqui temos a especulação acerca da sociedade e das teorias do poder político, na centralidade que ele tem tido nos últimos decênios. Aí, tá? Pensar o poder político hoje. E o terceiro que eu citei, terceira tarefa do pensamento para o século XXI, a natureza. E aqui eu quero trazer a figura do filósofo contemporâneo Peter Sloterdijk, quando autor da trilogia Esferas, que nos propõe justamente uma imbricação, imbricar diversos saberes como a antropologia, a política, a biologia, a sociologia e a ecologia, e substituir a filosofia tradicional pela biosofia, ou seja, na tentativa de fundar um novo paradigma para o próprio pensamento filosófico. Não é excluir a filosofia, vejam bem, mas fundar um novo paradigma para o próprio pensamento filosófico, que também evolui. Obviamente, nós nunca poderemos achar que a filosofia fica estagnada no tempo.
e que um paradigma que valeu para uma era possa valer indefinidamente durante os séculos. E é uma questão que o Peter traz para a gente. Para tanto, meus amigos, minhas amigas, é necessário que nós destaquemos alguns aspectos práticos do que vem a ser a sabedoria da vida, já que a gente está falando disso. Né? É um saber viver. E aqui eu chamo a atenção para um fenômeno que eu tenho observado com cuidado. Inclusive tenho parado para reler alguns desses autores e para observar como no século XXI houve ou está havendo uma tentativa de reavivamento ou revival, né, como dizem os ingleses, do estoicismo. Isso quer dizer alguma coisa, não vem do nada. Ou seja, o estoicismo enquanto uma doutrina greco-romana do período helenístico, que foi um período muito parecido com o nosso. Crise moral, crise política, esfacelamento do mundo grego, esfacelamento da Grécia, da noção do que é a polis, do que é o homem. Talvez por isso, não só por isso, obviamente, esse contexto de crise, complexidade e incertezas, que também estavam presentes lá no contexto, obviamente, sobre outras características, um outro fundo panorâmico de história, outras motivações, mas esses três elementos, pelo menos, estavam lá atrás quando o estoicismo surgiu como uma filosofia moral e prática de comportamento perante a vida e não só a antiga metafísica, a ontologia. E esse link que a gente faz com as incertezas da atualidade. Voltando para a biosofia, portanto, nessa acepção que nós estamos trabalhando agora, ela tem que tomar o sentido de um estudo e de uma realização harmônica da vida em sabedoria. Logo, para haver biosofia, tem de haver uma prática. A gente não pode pensar em biosofia sem pensar em vida prática. Mas não só uma prática qualquer de vida. É uma prática correta, boa, justa e sábia dos modos de existir e de coexistir. Aí eu grifo aqui uma palavra que para mim, nessa gramática, nesse vocabulário, nesse dicionário filosófico, sociológico, tem que ser destaque, que é coexistência. É uma palavra-chave para entender essa proposta, ou pelo menos essa perspectiva, esse querer. Coexistir. Existir é sozinho. Eu posso existir sozinho. Ou eu posso existir com outras pessoas. Quando eu existo com outras pessoas, eu coexisto. É diferente. Né? E aí a gente vai ver por que esse termo coexistir tem a ver com outras coisas mais que eu vou abordar daqui a pouco. Então, meus queridos amigos e amigas, essa mudança de paradigma, ela invoca um sistema de solidariedade, um sistema imunitário social e um novo conceito do que é ser humano. Afinal de contas, a gente está falando de crise, e eu falei lá no início da minha explanação de crise do conceito da categoria de humano. O que é ser humano hoje? Humano este que fracassou em seu ser e manter-se como animal. Ou seja, ele não conseguiu manter-se como um mero animal dentre tantos outros animais. E aí ele se tornou uma outra coisa, um ser humano. Ele abandonou o meio natural, nós abandonamos o meio natural, fundamos um meio artificial e criamos para a gente, no plano das ideias, um mundo ontológico, metafísico-científico, que dominou toda a realidade até então. Ou seja, de lá para cá, tudo que a gente pensa dentro da ciência, dentro dos saberes, das disciplinas acadêmicas, qualquer área do conhecimento, é fruto dessa nossa saída da natureza, do avanço da razão
e dessa construção e da fundação de um mundo ontológico e a criação de várias outras ontologias, né, que são essas áreas do pensamento. Foi o que bem percebeu Martin Heidegger, quando naquela reflexão sobre a técnica, ele criou um termo, dentre tantos outros neologismos que ele criou, para falar sobre um desabrigar operante. Esse desabrigar operante, que é fruto dessa metafísica, dessa razão aí humana, é uma espécie de constante exigir da natureza, até o exaurimento de todos os seus recursos, das suas forças. Então um rio deixa de ser um rio e passa a ser a força para fundar uma represa. O solo deixa de ser solo e passa a ser as bases para a escavação de minerais que vão movimentar indústrias. Aqui no Maranhão nós temos jazidas e mais jazidas de alumínio que vão para o Canadá, para os Estados Unidos, Alcoa Billiton, Alumar, Vale do Rio Doce, Minas Gerais também, a mesma coisa. Um exaurimento das forças naturais constante através da técnica desse desabrigar que opera incessantemente. Óbvio que ela tem uma finalidade, reverte em algo material, em crescimento, em progresso, seja lá o que for, mas tem que ser levado em conta que é uma fome incessante de desabrigamento da natureza de dentro do seu próprio ser. E isso continua, não parou. E por isso eu trouxe Heidegger nesse momento. Ou seja, a técnica mundializada, aquilo que ele chamou de técnica mundializada. É isso, é o que está aí ainda. Né? Então, nessa mudança de eixo proposta, o biocentrismo ele representa a singularidade da vida. E aí eu vou me lembrar de Maturana e Varela, na obra Árvore do Conhecimento, quando eles nos apresentam a perspectiva de uma busca que busca a desconstituição da posição de dogmatismo de certas disciplinas científico-metodológicas e que pudesse abrir o espaço para uma visão mais holística também da filosofia e que a partir daí a filosofia iria se tornar num receptáculo de todos esses múltiplos discursos, ou seja, uma filosofia que recebe e que acolhe, que alberga, e não que segmenta, e não que separa, e não que fragmenta discursos, que às vezes se encontram, às vezes não, às vezes dialogam, às vezes não, que às vezes não querem ouvir outro discurso porque a minha verdade, o meu dogma, os meus paradigmas não se combinam com aqueles outros paradigmas. Então é importante essa visão da poiese, da autopoiesis, lá do Maturana, do Varela, e essa visão holística também da filosofia. A filosofia não se tornar uma mera metafísica, uma mera ontologia que vai para o lado dessa tecnia aí desabrigante. Nessas condições, pensar a natureza, meus caros amigos e amigas, a natureza, lembre-se, humana ou não humana. A gente vai trabalhar sempre com essas duas noções, porque quando a gente fala de natureza, a gente tende a esquecer de que os seres são vastos, né? São vários seres. Nós somos aquele que talvez se destacou mais dos outros, mas estamos também dentro desse mesmo espectro aí. Então há uma natureza humana, que somos nós, e a natureza não humana, que são todos os outros animais e seres vivos, né? Algo que tem a vida. É uma natureza também, mas é não humana. E nessas condições nós temos que pensar a Terra como um espaço comum. Não há outra saída. Um lugar de interdependência. Tem que ter essa consciência de que a Terra é um espaço comum e um lugar de interdependência. E na interdependência nós temos que pensar duas coisas, a singularidade e a pluralidade. Aí a gente vai entrar no eixo central desse debate dessa noite, já que a gente vai falar de pluralidade. Então eu estou fazendo esse percurso para a gente chegar lá na frente e entender tudinho. Então, a partir dessa configuração, pensar a singularidade e a pluralidade desse espaço comum da natureza humana e não humana.
Vamos começar pela singularidade? Vamos lá? A singularidade me diz que eu sou um ser único, que ninguém é idêntico a mim. Só eu mesmo sou idêntico a mim. É como se eu quisesse dizer assim, eu sou eu, como A é A, B é B, 1 é 1, 0 é 0. Então, na singularidade, um ente ou um ser, ele é igual apenas a si próprio. E a pluralidade? A pluralidade, por seu lado, me mostra a face do outro, o rosto do outro, a cor da pele do outro, o outro que é um outro eu, o outro que é um outro eu, que é idêntico a ele próprio e diferente de mim em sua singularidade. Então vocês vejam como é que a coisa se imbrica. Não dá para falar em individualidade separada de pluralidade. Como não dá para falar de pluralidade separada de individualidade. Porque se eu sou só idêntico a mim e o outro também é idêntico só a ele mesmo, o outro é um eu como eu sou, ele é um outro eu, mas que em sua singularidade ele é único, ele é diferente de mim na sua singularidade. A gente vê que falar de plural e falar de singular parece que a gente está entrando assim num labirinto, né? E que a gente vai se encontrar lá dentro desse labirinto. Mas embora seja esse outro uma outra singularidade, ele tem, aí vem o fio de união, o laço de união. Assim como eu, ele tem em si a dignidade da pessoa humana. Se nós formos buscar as noções políticas, as noções da filosofia política e a noção kantiana de dignidade que ele descobre e trabalha primeiro do que os outros filósofos, e depois o direito constitucional nos estados democráticos, nas nações que têm uma carta magna e que consignam na sua carta magna um princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea. E está tudo lá. É justamente para dizer que ele não é apenas um outro, que não sou eu, que é diferente de mim, que é singular. Ele é alguém que, assim como eu, e aí a gente tem o liame, a ligação do singular e do plural, ele é tão digno quanto eu sou de merecer o reconhecimento dele, o olhar dele, a compreensão, até mesmo de me contestar, de não gostar de mim, mas ele tem aquilo que eu tenho e eu tenho aquilo que ele tem, porque nós somos fundamentalmente seres humanos e carregamos dentro de nós esse germe maravilhoso da humanidade. Ele é um outro ser humano, tal como eu sou. E aí a gente volta para a noção do humano, né? Ele é um outro ser humano, tal como eu sou. E a propósito da data, já que a gente está falando hoje do Dia da Filosofia, mas amanhã do Dia da Consciência Negra, a data a ser comemorada amanhã, nada melhor para exemplificar e refletirmos um pouco sobre a ideia de alteridade cultural, já que a gente está falando disso também. Tudo isso que a gente falar aqui, preste atenção, está imbricado. Por isso que eu falei, eu sou eclético, eu sou realista, mas eu trabalho com essas fusões. Eu não separo nada, eu não gosto de ficar separando coisas. E foi isso que eu quis trazer para contribuir um pouco, que seja com esse grupo aqui, que eu acho que é uma iniciativa importantíssima. Então, voltando, alteridade, a ideia de alteridade cultural, quando eu falo de um povo preto, ou da cultura negra, como queiram, né? Tem gente que gosta de usar a expressão preto, terras de preto. A Constituição traz lá terras de preto. Ela não traz terras de negro, ela traz terras de preto, porque é um dizer antigo, está ligado a uma tradição, então não tem um aspecto maledicente aqui. Quando a gente fala de negritude, de cultura negra, de história negra, de diáspora, de África, de ancestralidade, de afro-brasilidade, seja lá o que vocês quiserem, eu tenho uma palavra-chave, que é a noção de respeito pela diferença, dentro disso que a gente está trabalhando. O respeito que todos devemos ter ao outro, ou aos outros de nós, na pluralidade
de modos de ser, existir e de viver. São múltiplos modos de ser, modos de existir e modos de viver. É o caldo, né, que constrói esse amálgama. Em sociologia, aliás, o termo diversidade cultural ele diz respeito à existência de uma variedade de culturas antrópicas e suas tradições, suas manifestações culturais, seu modo de organização, sua linguagem, seu vestuário, suas danças, a religião e a própria organização social. E essa mesma diversidade cultural, ela é algo que está associado diretamente à dinâmica do processo de assimilação social. Eu vou falar de assimilar. Nesse ponto, a cultura insere o indivíduo num meio social onde a variedade, a diversidade, a convivência com pessoas e ideias diferentes tende a ser natural. A ideia é que tenda a ser natural nesse processo de assimilação, né, que a sociologia tão bem trabalha. E aí eu vou me lembrar aqui de Norbert Elias com a sua obra Sociedade e o Indivíduo. Né? Aí sempre aquele debate que parece que não tem fim dentro da sociologia. O que vem, é que nem aquela pergunta de o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Então, o que é o indivíduo que funda a sociedade? É a sociedade que estabelece o que é ser um indivíduo. Né? É porque eu estou dentro da minha família que eles vão dizer o que eu sou dentro da minha família. Eu sou filho, ó, tu és filho. Não falas aqui, porque teu pai está falando, tu és filho, tu não és pai. E aí é o grupo falando mais alto. E na outra, eu sou um dos membros, um só dos membros desse grupo que está aí, que pode ter gente muito diferente de mim. Às vezes o meu irmão pensa de outro jeito, né? O pai, enfim. Ou pode ser coeso. E aí eu me lembrei do Norbert Elias em Indivíduo e Sociedade, que tem a ver com isso que a gente está falando. Então, pluralismo cultural, nessa perspectiva que eu trago aqui, ele é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa mesma, e aí vem o interessante, numa mesma região, numa mesma cidade ou num mesmo país. Sempre. Nós vivemos em cidades, nós vivemos dentro de um município, que está dentro do estado, que está dentro do país. Então a gente está sempre nesse âmbito aí. Tá? A gente vive na cidade, eu não vivo... Eu estou no meu estado, mas eu não vivo no meu estado, eu vivo na minha cidade, na minha casa, na minha residência, na minha rua. E dentro desse lugar eu tenho minha comunidade. Que a gente vai falar daqui a pouco também, que é um aspecto importantíssimo, mas a gente vai falar logo logo sobre a questão comunitária. Então, amigos, amigas queridas, numa mesma cidade, no mesmo país, agora com no mínimo uma delas, ou seja, uma dessas pluralidades culturais aí, um desses grupamentos, ele tende a operar como o predominante. Então, por exemplo, você pode ter uma sociedade majoritariamente negra, ou uma comunidade majoritariamente negra, mas que tem lá elementos do branco, elementos do asiático, elementos, enfim. Ou o contrário, né? Majoritariamente branca, mas tem elementos do latino, do árabe. Né? Então sempre vai haver uma pequena predominância para um desses grupos, mas os outros estarão todos lá, no mesmo lugar. E aí eu gosto sempre de tirar o exemplo do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos são os exemplos cabais de nações formadas por um caldo de cultura. O que aconteceu com esse caldo é outra questão. Como é que esse caldo se rearranja é outra questão. Mas os Estados Unidos e o Brasil são um caldo de culturas que está num amálgama sem a intervenção do Estado. A história montou aquilo ali. Lá eles chamam de melting pot, né? Melting pot é esse caldo, esse caldeirão. Aqui a gente poderia chamar de caldeirão, de mix, de miscigenação, enfim. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que eu acho importantíssimo nessa fala, nesse dia de hoje, nessa noite aqui com vocês, que é que por vezes nós não nos damos conta. Ou então a gente se auto-engana. Que é o seguinte, na verdade, quase sempre, olha só, quase sempre, não é sempre, quase sempre, sociedades pluriculturais coexistiram em todas as épocas da história. Quase sempre. Coexistiram. Aí eu volto para aquela ideia que eu falei ainda há pouco para vocês, que é chave. Coexistência. E hoje,
Pasme, estima-se, isso não sou eu que digo, são os pesquisadores, é a sociologia, é a história. Estima-se que apenas 10 a 15% dos países sejam etnicamente homogêneos. Ou seja, aquele país que você vai lá e chega e quase 100% da população é branca. Ou quase 100% da população é amarela, ou é preta, é negra. Só 10 a 15% dos países. Ou seja, é a minoria, é a menor parte. Nós não vivemos num mundo que tem, como alguns países, e aí a gente respeita também, porque a gente está falando de diversidade, de respeitar a diversidade, eu tenho que respeitar também o país que não compõe a sua população com membros de outras etnias. Muito embora não acho que seja o melhor. Mas tem, aí você vai ali para o leste europeu, chega em lugares que as pessoas não aceitam. Vem um turco, vem um árabe, vem um latino. Eu sou lá do Brasil, da América do Sul. Esse pessoal bagunceiro, que fala alto, que faz zoada, barulho. Eu já tive lugares que a gente estava sentado numa mesa, tomando café do lado de fora do café, no passeio, na calçada, e as pessoas mandavam a gente falar mais baixo. Vocês estão falando muito alto. Que é um traço nosso no brasileiro, o italiano também fala alto, mexe com as mãos, com os braços. Tudo bem, a gente entende, né? Tem que entender. Afinal de contas, a gente está no mundo do outro, não é ele que está no nosso mundo ainda. Mas a gente tem muito isso, né? Então, queridos e queridas, é só 10 a 15%. O outro restante 90% ou 85%, seja lá, dentro dessa matemática aí que os sociólogos e os pesquisadores da antropologia, né, que a gente tem que falar aqui da antropologia, trazem é que não é hegemônica essa visão de fechamento do mundo. Então ela não é hegemônica. A maioria é quem pensa no que eu acabei de falar agora, sociedades pluriculturais. Muito embora a gente vai encontrar, né, aquelas sociedades realmente extremamente fechadas. Você chega lá, você se sente até mal, porque você se vê mesmo como o outro do outro do outro do outro. Você não são abertas as portas para você. A diversidade cultural e étnica, meus queridos amigos, queridas amigas, muitas vezes é vista como uma ameaça para a identidade de certas nações. E aí a gente continua a fala que a gente estava desenvolvendo há pouco, quando eu falei de fechamento. Tem muita gente que tem medo de receber o que não é seu. Justamente por isso que eu acabei de falar agora, então não vou voltar atrás. Mas, de novo, a ciência, nesse caso, estudos realizados por sociólogos e historiadores demonstram que o hibridismo e a maleabilidade das culturas são fatores positivos de inovação. Então, há algo errado nesse discurso aí de fechamento e segregação. Porque, enquanto mais você hibridiza, isso não quer dizer que agora a gente vai sair todo mundo hibridizando as suas nações, não é isso, não. Não vamos entender errado. Mas que a hibridização e essa maleabilidade de culturas que se interrelacionam, que trocam aspectos, algo meu que eu absorvo do outro, algo que o outro absorve de mim, dentro daquele espaço ali comum, é um fator de inovação, porque dali é que saem as coisas diferentes, aquilo que às vezes antes não se fazia. Né? Só para dizer, não vamos confundir uma coisa com a outra, mas há uma sinalização para esse lado aí. E daí nós temos que falar de sentimentos bioempáticos, ou seja, precisamos de um mundo mais empático, porque se não tiver empatia, antes de mais nada, o mundo tem que ser mais empático, bioempático, ou seja, empático a essas formas de existir, de ser e de estar, a essas vidas aí humanas ou não humanas. Um mundo diverso e interrelacional, né? Que é uma das conclusões que eu chego a partir desses dados que eu acabei de falar para vocês. Então precisamos ainda, para isso, para amarrar isso tudo, mas não basta só isso. Tem que haver uma ética mínima, né? E aí, de novo, a gente tem que falar da ética, que é uma coisa que hoje está esquecida. Muito, 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 muito esquecida. Nos anos 90, ali, teve um certo meados ali que se falou muito em ética, aí tinha ética em tudo quanto é lugar, ética na política, o discurso da ética na política, a ética ali, ética religiosa, ética... Aí hoje em dia a ética não está mais no centro desses debates, até mesmo acadêmicos. Olha lá, tem algumas pessoas aí que ainda estudam,
né? Tem uns filósofos, tem o pessoal da religião que estuda muito essa questão ética, alguém da sociologia vai lá, mas muito pouco também. E para a gente unir esses laços tem que ter uma ética mínima, convenhamos. Senão não tem como. Uma ética do cuidado e da reciprocidade. E aí, essa ética tem que ser estabelecida dentro de um espaço que eu chamo de convivialismo, que é uma coisa que eu acredito muito, que é conviver, apenas conviver. Porque eu só vou poder descobrir o outro se eu conviver com ele. Se eu nunca conviver com o outro, eu não vou saber quem ele é. Ele também não vai saber quem eu sou. E aí a gente vai continuar, eu cá e você lá. Você fica lá e eu fico aqui. Então tem que ter um convivialismo, uma filosofia política para o mundo de hoje, né? E eu vou avançar para a gente poder caminhar aqui para os nossos próximos passos. Aí a gente vai chegar na pandemia. A pandemia veio para nos mostrar que a história é feita de muitos imprevistos. A história é feita de imprevistos. Haja imprevisto na história. Você tentar jogar dados ou apostar qual vai ser a cena do próximo capítulo na história humana é perspectivismo, é futurologia, às vezes é uma perspectiva científica que aponta para algo que pode acontecer, tem uma probabilidade maior ou menor, mas não é ciência exata. E a pandemia veio para mostrar que a história é feita desses imprevistos e que a humanidade só vai poder avançar se tiver plena consciência de suas vulnerabilidades. Somos todos muito vulneráveis. E elas agora foram expostas como nunca. Nos lançaram muitos desafios. Ainda estão aí os desafios. Desafios para o século XXI. Ela trouxe. Um deles, penso eu, é constituir e construir um novo quadro explicativo do mundo, que nos permita dar consistência às ações que nós queiramos tomar para uma recuperação. Primeiro, da democracia e de seus valores todos, princípios, do social e dos esforços pelas outras causas. Aí vai entrar tudo que vocês queiram imaginar. Minorias, causa ecológica. A gente tem que pensar um novo quadro explicativo, porque por vezes alguns quadros explicativos que nós vínhamos usando há séculos, eles vão se desgastando e eles acabam por não dar mais conta de tudo. E tem coisa que às vezes não bate mais, não encaixa, a categoria não encaixa com o fato, com a realidade. Principalmente essa de hoje que é muito fluida, né? Muda a cada instante. E aí eu quero trazer para cá uma contribuição do pensamento de uma filósofa francesa contemporânea que eu tenho me sentado para começar a ler e tentar dialogar com ela, entender o que ela está escrevendo, e que nos coloca uma questão. Nós podemos pensar na transformação social a partir da vulnerabilidade, né? Nós estamos falando de causa negra, e aí vai entrar também a questão ecológica, minorias, enfim. E a pergunta é, nós podemos pensar na transformação social a partir da vulnerabilidade? E aí eu trago o contributo aqui dizendo que sim, contributo da filósofa Marie Garot, que, estudando essa questão hoje, ela sinaliza que nós precisamos definir o conceito de vulnerabilidade de forma diferente e descrever todas as formas de desigualdade que em nossa sociedade nos despotencializam e nos sujeitam a muitas formas de violência. Então, em síntese, para começar, ela diz isso. Vulnerabilidade hoje não é talvez aquilo que a gente pensa de vulnerabilidade. Assim como minoria não é minoria quantitativa. Você pode ser, às vezes, minoria dentro de um país sendo maioria matemática. Olha só o paradoxo. Eu estou dentro de um país que eu sou, às vezes, maioria matemática, mas eu sou minoria porque eu não exerço o poder. Vide, África. África. Eu conversando com pessoas, tenho amigos, não vou nem citar o país, porque eu acho que eu fiquei tão enojado com isso que eu me coloquei na situação e eu disse assim, não vou nem citar porque não quero, né? A África já é tão estigmatizada, mas me diziam que na África ainda hoje há um certo hábito de, por exemplo, se você está numa fila de banco,
numa maioria negra, e se chegar algum branco na fila, em algumas situações, também a gente nunca pode generalizar, as pessoas quase que automaticamente abrem seus lugares para eu ir lá para frente ser atendido primeiro. Aí quando me falaram disso, eu disse, não é possível, não é possível. Não é possível. É uma escravidão mental. Aí a gente vai ver como às vezes é difícil sair, começa na mente. Às vezes eu não consigo me libertar se eu ainda for escravo dentro de mim mesmo. Né? Às vezes a gente quebra grilhões sociais, mas se eu me colocar ainda mentalmente na condição de eu sou menos do que o professor Cassol, eu sou menos do que o Claudio Zuc, eu sou inferior ao professor Luiz, eu não vou conseguir tirar essas amarras, porque elas estão dentro de mim. Isso é só para trazer um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos fáticos mesmo da realidade. E aí a gente vai com a Marie Garot de novo, e com ela a gente aprende que é possível construir um paradigma original, que é o que me interessa nesse momento quando eu começo a estudá-la. Ainda conheço não muita coisa dela, mas ela traz uma coisa que eu acho que esses elementos aí que quebram um pouco com alguns outros discursos que já vinham sendo feitos sobre vulnerabilidade, que é um paradigma original das políticas de vulnerabilidade, que é repensar o conceito de uma outra categoria que é o que? Autonomia. Olha só, trabalhar autonomia e vulnerabilidade. E esboçar uma teoria da justiça social, que é o que ela vai tentar lá nas obras dela. E com isso tentar renovar a filosofia política deste século, através da centralidade, não mais do conceito liberal e iluminista de autonomia. Autonomia, eu vou poder dar minhas próprias normas, eu vou ser esclarecido, e a razão e o progresso, e eu vou tirar meus grilhões e minhas amarras, e intelectualmente eu vou crescer, eu vou sair da minoridade, eu vou alcançar a maioridade. Mas é um conceito de vulnerabilidade, não mais a centralidade de autonomia, diz ela, a Marie. E eu acho isso interessantíssimo. Pelo menos devemos parar um pouco para refletir e depois fazer nosso juízo de valor. E aí por quê? Vamos entender um pouquinho? Eu vou pedir a paciência de vocês, talvez eu me estenda um pouquinho mais nesse momento, parar um pouco nessa questão, nesse tópico. E eu vou lhes perguntar, em cima disso que eu estou dizendo, nós devemos ter medo da vulnerabilidade, né, com base no que a pensadora francesa tem apresentado para a gente. Nós devemos ter medo da vulnerabilidade. E aí, de novo, me utilizando da Marie Garot, eu vou falar que num esforço de construir uma antropologia da vulnerabilidade, que é o que também ela está fazendo, e ela vai se respaldar em filósofos como Martha Nussbaum e como Axel Honneth, por exemplo, só para citar dois, ficar nesses dois. E ela traz como ideia a força do livro, que aí eu vou sugerir que vocês procurem um livro chamado Politique de la Vulnérabilité, Políticas da Vulnerabilidade. Quero crer que ainda não foi traduzido para o português, até porque eu não encontrei, mas a gente vai lendo, quem puder dominar um pouquinho do francês e tal. Politique de la Vulnérabilité, Marie Garot. E aí ela traz a possibilidade de construção dessa política, não mais na centralidade da autonomia, mas de vulnerabilidade, sem ter tanto medo dessa vulnerabilidade. Aí a gente vai entender rapidinho por quê. Ela busca com isso, obviamente, ter uma finalidade, né? Não é só trabalhar em cima do conceito. É também tentar diminuir o estigma daqueles que não exibem independência, que não tem garantia nenhuma, que não se autodeterminam, que não tem, nem se pode falar de autonomia, né? Para quem está numa condição dessa, autonomia vira um discurso vazio. E para isso ela propõe que é necessário repensar a política a partir da vulnerabilidade, aí ela chama de vulnerabilidade comumente compartilhada. Olha de novo a questão da partilha e da compartilha. Vamos compartilhar nossas vulnerabilidades para nós podermos primeiro identificá-las e depois a gente ir atrás das soluções para essas vulnerabilidades. É mais ou menos para isso, resumindo muito por baixo, uma das coisas que ela aponta. Não é a única, obviamente. E aí a gente avança um pouco para a gente chegar mais próximo do nosso encerramento, mas ainda trabalhando essa questão, trazendo essa pensadora, que é
Ou seja, e aí? Então, tudo bem. Vulnerabilidade central, categoria central agora, uma nova filosofia política, uma perspectiva original, mas ela traz uma distinção. Aí ela vai falar sobre a vulnerabilidade sobre dois aspectos. Um que ela chama de vulnerabilidade fundamental e outro aspecto que ela chama de vulnerabilidade problemática. Então nós temos dois tipos de vulnerabilidade a partir do olhar da Marie Garot. O que é, traduzindo, trocando em miúdos, a vulnerabilidade fundamental na visão dessa pensadora contemporânea, agora mesmo, francesa? A vulnerabilidade fundamental é a nossa condição comum. Todos nós somos vulneráveis. Quando você nasce pequenininho, você pode morrer se a sua mãe não cuidar bem de você. Se você ficar com febre ou com fome e não for alimentado e não for para o hospital. Depois, na fase de infância, eu posso morrer também, eu posso não ter educação. Na maturidade, a mesma coisa. Qualquer hora dessa eu posso sofrer um acidente, eu posso perder uma perna, eu posso perder meu emprego e não ter mais como pagar minhas contas. Eu posso ter um padrão de vida altíssimo e um desastre, alguma coisa, uma catástrofe na minha vida pessoal, mudar todo o meu plano de vida e eu me tornar um cara pobre. Ou eu posso ser um cara muito pobre, enfim. Então, de um modo geral, ela trabalha com a noção de que todos nós temos vulnerabilidades. Eu posso adoecer, eu posso morrer a qualquer momento, eu posso ser preso. Então, a ideia de vulnerabilidade fundamental é a nossa condição comum. E aí, não importa se eu moro na cobertura que custa 5 milhões de reais na beira do mar, ou se eu moro numa comunidade da favela. Não importa, porque aquele lá de cima que pode perder a fortuna dele e ter que mudar radicalmente o estilo de vida, o padrão, e até mudar a vida dele como um todo, pode acontecer também outras catástrofes e outros tipos de vulnerabilidade com quem está do lado de baixo. Então, a vulnerabilidade fundamental, a partir desse olhar, é a nossa condição comum. Nós temos forças, mas nós temos basicamente várias vulnerabilidades. Todos, independentemente de campo social, de posição que você ocupe. A outra questão é a vulnerabilidade problemática, para a gente terminar e partir para os finalmente. E aí ela já vai colocar o problema como a gente vê no social. Ou seja, quando eu já falo de vulnerabilidade problemática, o próprio nome já diz, essa sim, a outra é comum. Então, é quase como uma contingência da vida. Pode acontecer de eu morrer ou não, pode acontecer de eu perder minha fortuna ou não, pode ser de eu melhorar ou não. São variáveis, a gente não controla, ok? Mas a problemática, ela decorre de condições socialmente produzidas. E aí vem uma lógica de estigmatização, de desqualificação social, de dominações, como essa que eu mostrei para vocês do africano que abre o seu lugar na fila para deixar um outro que nem pediu para ficar na frente dele, porque é diferente dele, porque é superior a ele, tá lá, sei. Entendem? Então, ela quer trabalhar com o olhar voltado para essa segunda. Ela não, nós, né? Todos os que se interessam por essa questão. E por isso é importante a ação das políticas públicas. Aí a gente vai voltar para a política. Não quer dizer só que é a política que vai resolver, e a gente vai ver por que não é só a política institucionalizada. Mas tem que ter política pública também, principalmente para poder cuidar, proteger, reconhecer e dar dignidade às pessoas. E aqui eu destaco a minha crença, e aí eu vou falar de uma crença pessoal, na força do comunitarismo. Das ações que constroem a autonomia dos sujeitos de dentro e a partir de suas vulnerabilidades ou problemas. Solucionando esses problemas pela força do bem comum, da união entre vários atores, implicados ou não naquela questão ali da vulnerabilidade. Exemplo. Quando uma comunidade constrói uma escola, um posto de saúde, asfalta ou pavimenta uma rua, reconstrói uma praça abandonada. É o comunitarismo agindo para sanar uma, entre aspas, vou chamar aqui de vulnerabilidade, algo que naquele momento implicava aquelas pessoas e que elas não foram esperar o próximo prefeito, o governador do estado, a governadora, a prefeita vir aqui olhar. Vulnerabilidades sociais, a própria comunidade, e aí também a gente trabalha com aquela mesma lógica. Pode ser a comunidade lá de cima,
pode ser a comunidade daqui de baixo, tanto faz. Se houver essa união e essa força, quer um outro exemplo melhor? A própria história da URI, da URI. A instituição da qual vocês fazem parte, conhecem muito mais do que eu. Surge a partir do momento que a comunidade detecta uma necessidade, talvez ali, do momento, a gente precisa de um polo de conhecimento aqui, a gente tem que formar uma academia, a gente tem que levar pessoas para se educarem, terem uma educação nível superior, e aí nasce uma sede física, e aí nascem os polos, e aí nascem outros lugares, aí nascem as estruturas dentro da cidade, um campus. E foi o governo que veio fazer? Foi o município que veio fazer? Não, agora a gente vai fazer uma... Não, foi a força de pessoas que detectaram uma... E aí eu vou chamar, pedindo permissão aqui para a pensadora, de uma vulnerabilidade detectada, e foram para ação local, regional, gente doou mais, outro doou menos, o empresário chegou, olha, eu vou bancar isso aqui, eu vou dar enfim, livros, eu vou construir aqui uma parte física da universidade. Ação integrada em torno de uma vulnerabilidade ou um problema, né? Que a gente pode chamar também de um problema. Eu vou usar também essa outra categoria que não é dela lá, mas é minha. Um problema, né? Porque às vezes a gente fica falando de vulnerabilidade, aí a pessoa pode chegar e dizer, mas também nós temos forças, né? Nós temos nossos pontos positivos, nossos esteios mais fortes, e aí não é fraqueza, é força. Tudo bem, a força foi vocês se unirem para fazerem, na década de 90, aparecer uma universidade a mais. E vejam aí como é que extrapola o comunitário. A universidade, ela não é um bem para Westfalen, ela é um bem para o estado do Rio Grande do Sul, ela é um bem para aquela região, ela é um bem para o Brasil, porque é um bem cultural. Eu posso sair daqui e estudar aí. Aí quer dizer, uma coisa que foi feita numa localidade por gente que eu não era implicado nessa situação, mas eu posso me prevalecer disso. Eu posso ir buscar um mestrado, um doutorado, sei lá, e sair daqui de uma outra região e ir lá, porque na minha não tem. Então vocês veem como é que é a força disso. Eu acredito muito no comunitarismo, inclusive no mundo, por onde eu já tive, no Brasil também tem vários, aqui mesmo, vários exemplos disso. As coisas mais emocionantes que vi foram, e que me tocaram mais, foram esse tipo de ação que parte de vulnerabilidades e que é tomada a partir de localidades ali. Alguém começou. Eu tenho um amigo aqui que a rua dele tinha em frente à rua dele e em frente à casa dele existia um local vago onde tinham várias árvores e o solo, né, o chão lá, que daria perfeitamente uma praça, mas que nunca foi urbanizado. Um belo dia ele teve a ideia de vou urbanizar, vou fazer uma praça aqui debaixo dessas árvores, porque vai dar uma boa sombra, a gente vai poder se sentar no fim de tarde, vai sair de casa, tá quente, vai pegar um vento ali do outro lado. E aí ele começou, e aí a gente vai voltar para o Norbert Elias, o indivíduo, né, um sozinho. E aí ele foi, o da direita, o da casa da esquerda, e aí, o que você acha da gente se unir para contratar alguém para a gente botar um banco, depois a gente bota um negócio aqui, outro bota uma... Até churrasqueira ele botou lá na praça dele. Até banheiro ele botou. E aí, lógico, depois você vai ter que pedir a permissão para a prefeitura, porque você não vai construir do nada, né? Porque aí depois vem o outro lado. Quem não faz, vai te impedir de fazer. Quem não faz, muitas vezes vai lá para dizer, opa, pode não, tira essa praça daí. E ele conseguiu. E aí hoje lá, ele sai da casa dele, em frente à casa dele tem sombras, e tem uma bela praça aqui no final de semana, outras horas, o pessoal vai lá da comunidade dele, da rua dele, do bairro dele, vão lá usufruir daquele espaço que não existia. Não fosse a ideia que partiu de um só cidadão e que depois foi... vestiram a camisa, né? Outros que estavam ali. Então, meus amigos, queridos, amigas, professor Cassol, professor Claudir, Juliana, os demais que estão presentes, eu acredito nisso. A gente vê o impacto das ações nas mudanças, das construções, dos avanços. Conquista civilizatória não vem de graça. Não é fácil, é verdade. A gente também não pode só teorizar, tem que fazer. E vejamos, a humanidade necessitou de vários séculos de luta espiritual e material para se despedir da Idade Média e chegar a um tempo de florescimento que foi o Renascimento, que para mim
não houve outro momento tão brilhante na história da cultura humana. E aí depois passaram-se mais outras décadas e mais outros séculos para a gente chegar ao iluminismo, ao esclarecimento, à restauração. E aí vem com... Na esteira vem movimento cultural, vem movimento político, vem movimento econômico, tudo vai mudando. Séculos, não aparece assim da noite para o dia. É bem verdade, não é fácil, mas acontece, tem um ciclo. E eu gostaria de finalizar essa minha fala dizendo o seguinte: essas grandes viradas, elas não vêm fácil, como acabei de dizer, não vêm fácil. Elas são lentas, por vezes elas são muito demoradas, mas elas acontecem, elas chegam, uma hora chegam. Demora, às vezes, não... mas se tiver um start, uma hora ela chega. Às vezes, também, meus amigos, eu penso muito nisso, nós temos uma tendência de olhar só, querer sempre o bom e esquecer das outras constituições da realidade que nem sempre dizem que algo é bom ou que algo está bem. Mas às vezes é necessário que certas coisas morram para que outras possam nascer no lugar. Para que outra possa surgir no lugar. E tempos maus servem para nós revermos nossas concepções. Quando as coisas estão muito ruins, opa, é hora de eu parar e agora eu também vou rever meu lugar nesse negócio todo. Para quê? Para nós melhorarmos. Para nós nos defrontarmos com aquilo que nós acreditamos. Ou até com aquilo que nós acreditávamos e depois não acreditamos mais. Tá cheio de exemplos aí. Coisas que nós já acreditamos. Depois eu, pensando bem, eu já não acredito mais nisso. Agora acredito em outra coisa. E para quebrar certos paradigmas, que é um lugar que eu me insiro muito. Eu gosto de quebrar paradigmas. E essa quebra é justamente o que possibilita esses recomeços. Senão, não tem recomeço. Se não houver quebra de paradigma, não tem recomeço. Pensemos então, meus amigos, minhas amigas, que às vezes a solução, e aí é uma posição minha apenas, a discordância é livre. Às vezes a solução do problema não está em mudar nome, simplesmente. Mudar nomes, mudar governos, trocar de governantes. Mas está em mudarmos de mundo. A gente mudar o mundo que a gente vive. Não esse mundo globo, terra, o mundo setorizado, aquele mundo ali que você vive, aquele lugar que você vive. E mudar de mundo é desenvolver uma outra mentalidade, porque se eu não desenvolvo uma outra mentalidade, vocês têm que concordar comigo, não vai ter mudança de mundo. Não vai ter mudança. E outra, sensibilidade. Né? Então, mudança de mentalidade e mudança de sensibilidade. Razão e sensibilidade. Né? Quando eu mudo a minha mentalidade, eu estou falando da razão. Quando eu mudo a minha sensibilidade, eu estou falando das minhas emoções, das minhas percepções, do sensorial. Aí eu volto para o corpo. Né? É ver por outro enfoque. E é justamente nesse câmbio, nessa troca, que nós podemos nos salvar. De vez em quando aí a gente encontra o nosso porto seguro, a gente constrói a nossa ilha, nosso paraíso, nosso pequeno paraíso. Mas como? Vocês iam me perguntar, mas como, professor? Mas como? Com ações tangíveis e imediatas. Em comunhão de esforços, a partir da consciência de nossas fragilidades, como ficou bem claro aqui no que eu expressei. Primeiro a gente tem que ter consciência das nossas fragilidades, das precariedades, das vulnerabilidades, como trouxe a professora Marie Garou, e dentro do nosso espaço comum. Opa, aqui nesse espaço comum. Em prol de alguma coisa, porque quando eu faço tem que ter um objetivo, em prol de metas, cujo reflexo implique não só a mim, não só a um indivíduo, mas a alguns ou a muitos. Ou a muitos mais. Ou a muitas mais. Né? E aí, para fechar, isso tudo tem que ter solidariedade, altas doses de solidariedade,
reconhecimento, porque o outro espera um reconhecimento de mim, então a gente tem que reconhecer quem faz. Há pessoas que passam a vida toda fazendo, construindo, se doando para a sua universidade, para a sua cidade, para a sua comunidade. São figuras paradigmáticas e ninguém reconhece. Ou então vai reconhecer depois que já não está mais aqui. Aí vai dizer, eu vou fazer uma estátua para o Cassol, agora que ele não está mais aqui, né? Ele fez muito pela universidade, mas agora eu vou fazer. Reconhecimento de quem faz esses saltos, quem dá esses saltos, e com corresponsabilidade, porque quando eu sou responsável apenas por mim. Responsável. Quando eu sou corresponsável, eu sou responsável por mim e por outros. E aí eu volto de novo para a singularidade e para a alteridade. Eu sou responsável por mim e eu sou responsável por outros. Se eu sou apenas responsável, eu só respondo por mim. Se eu sou corresponsável, eu respondo por todos, por mim e pelos outros, não só por mim. Por mim é muito pouco. Por mim é o básico, é a condição fundamental. O mínimo que se espera dentro de uma ética mínima é que eu seja responsável por mim, moralmente. A sociedade vai me cobrar isso. Se eu não for, vão dizer, lá vai um irresponsável, cara que não quer nada com a vida. E com cuidado, respeito à alteridade e à pluralidade, lembrando sempre num plano de interdependência, porque nós somos todos dependentes, querendo ou não, de alguma forma ou de outro, tá? Amanhã, se eu não tiver, se o padeiro e a padaria que eu compro o pão todo dia não tiver aberta, eu vou ter que comer outra coisa no café da manhã, né? Eu vou procurar um biscoito, uma bolacha, sei lá, vou ter que fazer um bolo. E se eu for comprar o gás e não tiver, aí eu não vou poder cozinhar. Enfim, então a interdependência. Às vezes a gente acha que a gente não depende de ninguém, que nós somos autônomos, voltando à ideia de autonomia. Por isso, questiona-se a categoria de autonomia, porque se for colocar na ponta da caneta, ninguém é autônomo mesmo. Talvez só a autonomia de pensar e vá lá. Veja um exemplo do africano. Nem a autonomia do pensar ele pôde ter. A autonomia virou um discurso vazio. Por isso é mais importante esse cuidado, essa ética, essa corresponsabilidade. Só assim, penso eu, na minha opinião, na minha visão de mundo, que a gente vai ter a chance de transformar um mundo que é cada vez mais feio, confuso, vulgar e sem sentido, totalmente sem sentido, em um lugar de um mínimo ou um máximo de partilha e de coexistência amorosa e construtiva. Muito obrigado. Muito bem, professor. Acho que na minha avaliação também fizemos um início dessas conversas, desses diálogos, com assim uma qualidade fantástica. Parabéns pela fala, professor. Foi excelente, foi esclarecedor, trouxe para nós um mundo de problemas, de situações para nós pensarmos. São temáticas, são situações, são condições, são conceitualidades, são conceitos, são visões, são compreensões plurais também, né, de uma amplitude muito grande, filosófica, né, sociológica, para a gente refletir e para a gente pensar. Nós temos, parabéns então, professor, nós temos várias manifestações aqui de elogios, de parabéns, destacando a qualidade da fala, a profundidade da fala, das suas colocações, a seriedade também com que abordas e o conhecimento teórico, o domínio teórico com que fazes a sua participação. Então, professor, mais uma vez, em nome do grupo, parabéns. Fosse além daquilo que nós havíamos já mais ou menos estabelecido em termos de tempo e também em termos de conteúdo. Parabéns mesmo
é uma reflexão que nos leva a reconceitualizar a perspectiva da biosofia, aprofundá-la, ampliá-la, inclusive conectá-la com as compreensões filosóficas, né? Ressignificando conceitos, repensando atitudes, né? E vendo o mundo com outros olhos, com outras perspectivas, a partir de outro horizonte também. Nós temos várias questões, professor, as minhas aqui são bastante, mas eu vou preferir, então, fazer umas 2 ou 3 aqui do grupo, e depois eu passo para o professor Zucchi para também fazer as considerações, e assim a gente bate um papinho para não nos alongarmos muito e não tirarmos também o seu tempo, porque as suas provocações nos levam a uma reflexão, a uma necessidade de reflexão pessoal que rompe o mundo da nossa tradição, do nosso costume, da nossa visão, de alguma forma tradicional. A gente precisa aqui adicionar elementos nas nossas compreensões que ultrapassam as fronteiras daquilo que é o costume, né? O teórico, a acomodação, né? Para usar um termo mais comum. Gostaria de dizer que eu vejo na sua fala muito de Bauman, e começa a sua fala falando do ecletismo, inclusive Bauman, no livro Bauman sobre Bauman, coloca justamente isso, né? Eu sou eclético, então não tem alguma coisa aqui de nós vermos com os olhos da negatividade, do preconceito, mas do diálogo, da proximidade, da interculturalidade, né? Do trânsito por outras, o interrelacional, como tu dizes, né? O trânsito por outros horizontes, por outras teorias, né? Por outras perspectivas, sem medo de que nós podemos dialogar, de ousar dialogar com o diferente, porque aí é que está o plural também, de alguma forma. Mas, professor Rogério, e parabenizando pela fala, eu trago uma pergunta aqui da professora Juliana. A diversidade, e vou lê-la para ficar mais fácil. A diversidade cultural, através da singularidade humana, tem a capacidade de afetar a nossa cultura, muitas vezes sendo vista como ameaça, como tu mencionaste. Estamos sendo ameaçados pela falta de empatia, consequentemente ocasionando resistência e vulnerabilidade nas relações humanas. O que nós, enquanto educadores e educadoras, podemos fazer para que a bioempatia torne a fazer parte da essência da personalidade, do ego, da sociedade, assim como das famílias e dos nossos estudantes? Aqui faz um comparativo entre bioempatia e biosofia, né? Muito bem. Temos outra, eu acho que eu faço umas 2 ou 3 aqui, depois, para nós não nos alongarmos também, professor. Gostaríamos de lhe deixar bem à vontade. O professor Clênio também questiona no seguinte sentido. O professor Rogério cita que estamos em uma crise global. Seria uma crise paradigmática? E lhe parabeniza pela fala. E outra, então, que eu talvez juntasse aqui com algumas pretensões minhas, né? Quando tu fala sobre o sentido, né, das relações harmônicas com a vida, e você refere isso a uma questão de coexistência, de nós fazermos juntos, de nós não nos distanciarmos, mas também considerarmos o eu, considerarmos também as possibilidades de ação, mas que essa ação nunca esteja voltada como um telos para o eu, mas para o coletivo, já que nós estamos numa interdependência. A questão de ligarmos
com as ações, com as atitudes da vida, do cotidiano, aquelas atitudes que tu chamastes de prática. Poderíamos aqui talvez trazer alguma coisa que aproxime o sentido da praxis? Isso poderia ser uma vinculação daquilo que talvez a filosofia crítica tenha abordado como uma impossibilidade de distanciar a teoria da prática. Professor Rogério, eu trago esses elementos assim para continuar um pouquinho a conversa e depois nós passamos para o professor Zuc também fazer as suas considerações. Muito obrigado, professor Cassol. Respondendo às questões, como ser bioempático, né? A primeira pergunta que tem relação a como é que a gente pode disseminar isso, ou como é que a gente pode levar isso à frente, eu sou muito do campo do agir. Então eu acho que o agir é a ponte, é o meio, é o instrumento, e a postura. Por isso eu falei de mudança de mentalidade, porque eu creio que um aspecto como esse, que tem a ver com o ser, né, a constituição do ser, ele só pode tocar outro ser, ele só pode contaminar, já que a gente está falando numa época de contaminações, só que uma contaminação pro bono, né? E para o bem, é que você se comporte assim, ou seja, a tua conduta tem que estar em consonância com os teus valores morais, com o teu pensamento e o teu agir. Porque eu não vou convencer alguém a tornar-se sensível a uma condição bioempática apenas por falar em bioempatia. Eu posso dar um seminário de uma semana falando disso sem que 10% das pessoas que me ouçam tenham algum tipo de mudança em relação a esse tema. Então, respondendo à questão, eu acho que tem que ser conjugado o pensar, o agir no caso para fazer, e o comportar-se como tal. Ou seja, eu tenho que, nas minhas condutas, na minha condução pessoal, individual, coletiva, social, nos meus meios, de alguma forma apresentar-me como tal. Ou seja, eu tenho que mostrar que eu sou, por exemplo, sensível a uma causa animal, né, que é um outro ser não racional em todo, né, porque tem animais que têm um determinado padrão de raciocínio, vamos colocar ainda que de forma não muito técnica esse termo, mas eu tenho que mostrar ao outro que eu trago dentro, que isso que eu trago dentro de mim se reflete lá no meu agir, porque não adianta eu falar aqui e depois eu deixar o meu animal de estimação sem alimento, né, ou trancado dia todo num cubículo, coisa do gênero, isso só para ficar no exemplo do animal. E a vida, né? Então a vida animal, a vida orgânica e ao conviver, né, com as outras pessoas que também precisam tanto quanto os animais dessa nossa bioempatia, né? De sabermos que ali está uma outra vida e que há um plano de sensibilidade que de alguma forma me aproxima do meu gato, da minha cadela, né? Quando eu acaricio a cabeça dela, quando ela vem e me lambe, ali está havendo uma troca, né? Há uma empatia ali entre um animal, por mais que alguém diga, ah, mas animal não pensa, animal não está no mesmo nível de condição existencial que um ser humano tem. Não importa, não importa. Então, para ficar nessa pergunta, para não me estender mais, é conjugar esses três fatores. A questão da crise global, se ela é paradigmática, com certeza. Ela é paradigmática. Não existe crise mais paradigmática do que essa, justamente porque ela traz consigo todos esses
complexos elementos que eu acabei de citar na minha fala. Já houve outras, né? Já tivemos tantas outras crises ao longo da história, não só brasileira, da história humana, tão complexas quanto esta. Mas, nesse caso, há uma série de outros elementos que não existiam em outros períodos históricos e que, para o próprio ser humano, está na esfera do indeterminado. Então, eu não sei agir porque eu nunca passei por tal experiência. A gente só sabe reagir a algo que nos atinge quando nós, pelo menos, já experimentamos aquilo numa outra vez. Eu só vou saber que eu não posso pôr a mão dentro da vasilha com água fervendo a primeira vez na vida que eu puser a mão lá e eu senti que aquilo não era lugar para eu colocar minha mão. Então funciona o mesmo, do mesmo para essas incertezas, essas indeterminações. E essa crise, ela é, com certeza, paradigmática, mais do que paradigmática. Mas é também para quebra dos paradigmas, que aí é a outra questão que eu coloquei na minha fala. Não adianta passar pela crise e depois voltar ao modelo, todos os modelos anteriores voltarem a ser repetidos. Não, eu passo pela crise para no final dela, lá na frente, algo em mim estar diferente. Não sou daqueles que acreditam que tudo muda, porque a gente também não pode dizer isso, porque eu estaria até me perdendo de mim mesmo. Então, mas algo em mim não será mais como antes. E aí, se eu tiver feito essa transição e compreendido, eu estarei de alguma forma pronto para quebrar alguns paradigmas após atravessar esse deserto. E a ação para o coletivo, a questão da praxis está vinculada a isso? Sim, a questão de voltar-se para a corresponsabilidade, não apenas para a responsabilidade, não só para o eu, mas para o outro também, né? Porque quando eu estou inserido e o outro está, eu sou contemplado e o outro também é contemplado. Então todos saem mais ou menos felizes, né? A equação, no final das contas, é melhor do que quando só eu sou contemplado e aos outros nada. Então eu acredito sim que tenha a questão da praxis vinculada, né? Perguntaram aí sobre a questão da praxis vinculada ao agir, né? A praxis e a teoria, eu acho que a gente não pode desconectar nunca o pensar sobre a coisa, só o mero teorizar, sem alcançar a coisa também no plano do real, porque senão não faz sentido para mim. Muito obrigado, professor. Passamos para o professor Claudir Zuc. Lembra do microfone, professor? Já estou, consegui achar. Primeiro quero parabenizar a iniciativa do grupo de pesquisa por estar oferecendo esse momento tão significativo, tão importante na vida da gente, na nossa vida do grupo de pesquisa. E com certeza sob a coordenação do professor Cassol, e esse espaço também que nos é cedido e construído, né, pelo grupo e com a abertura aí com a participação do professor César. Mas eu quero dizer assim que todo esse grupo que está participando, que tem mais pessoas, né, do grupo de biosofia, é um caminho que nos motiva e nos dá esperança, e ainda mais agora com a presença do professor Rogério, que faz essa brilhante colocação e reflexão, faz a gente pensar muita coisa. É até difícil de expressar assim em poucas palavras, mas realmente, como dizia um professor meu na teologia, ele disse, acertou na mosca. Ele dizia assim, acertou na mosca. Quer dizer, tu problematizou muito bem a situação que a gente está vivendo. O distanciamento da sabedoria de vida
e também a busca da sabedoria de vida, a interpretação que eu estou fazendo. E aí eu posso dizer assim em 3 frases. Bem no comecinho, quando tu falasse aí de educação integral, não existe, vamos dizer assim, ética sem alteridade, ética e alteridades, sem ética e alteridade não há uma atitude de cidadania. A cidadania mais no sentido de política social. Eu acho que essa é uma frase assim que eu organizei aí na primeira fala. Depois me permita usar aquela expressão, se eu interpretei bem ou não, a escravidão mental. Eu acho que a gente vive em vários sentidos essa escravidão mental e que a humanidade me parece que não está conseguindo se achar e não está reconhecendo as fragilidades que nós temos. Inclusive, diante da pandemia, nós estamos vivendo isso. Nas aulas remotas, a gente não consegue, às vezes, se entender o que está acontecendo. Né? E imagina isso olhando de um aspecto mais amplo, mais geral. E aí me lembrei aqui na questão das fragilidades da gente, da vulnerabilidade, de um livro do Sennett. E agora a gente está vivendo bastante isso, né? Na questão política, a corrosão de caráter. E no finalzinho do livro, ele cita que uma das saídas, por isso que eu lembrei aí na tua fala, não que seja dele, né, mas é tua, essa fala, que ele disse que uma das saídas é você trabalhar o coletivo, trabalhar o comunitário, inclusive partindo do esporte, até do esporte, né? De você não trabalhar assim no sentido mercantilista, né, de competição, mas no sentido de trabalhar o comunitário, né, comunitar o grupo. Isso. E me parece que tu desse uma saída assim muito sábios aí no final. Se hoje nós precisamos de uma vacina para essa pandemia, né, que tá difícil de sair, tá difícil de aceitar muita gente, né, mas tu colocasse um caminho muito direcionado, altas doses de solidariedade, de reconhecimento e corresponsabilidade. É um caminho que a gente precisa construir, mas precisa despertar para isso. Sim. Precisa despertar. E aí tu cita outro exemplo que eu acho que dá para ir direto nas organizações, quando tu falas em pensar. Quando a gente estuda, não basta a gente saber ética intelectualmente. É preciso saber a ética para agir bem, precisa refazer tudo. E aí, fazer como? Refazer como? Reavaliar, ressignificar como? Através do comportamento. Se nós vamos pegar assim, qual a instituição que não tem um código de ética? Qual a empresa que não tem um código de ética? Mas o pessoal olha o código de ética, eles renovam o código de ética, seguem o código de ética. Então, onde está a alteridade? Onde está a empatia ou bioempatia, como foi colocado aí? Eu vejo que, de fato, tu trazes muitos elementos que tenho certeza que o nosso grupo vai realmente vai fortalecer as nossas reflexões, inclusive as nossas escritas e as nossas ações também. Mas meus parabéns, professor. Desculpa, eu só fiz uma colocação, mas eu vejo assim, como é que a gente pode realmente despertar isso nas pessoas para começar esse caminho que nos atinge e que, vamos dizer assim, não é uma solução rápida, né, mas algo que nos coloca no caminho da sabedoria do viver, né? Me parece que se perdeu isso. Se perdeu essa sabedoria do viver. Não sei. Fica aberto aí para quiser fazer algum comentário, até discordar, né? Mas eu acho que é uma... Não, perfeito, professor Claudio. Por isso que eu falei, muito boa a sua fala, por isso que eu lembrei aqui no convivialismo, né? A ideia de conviver, convivialismo. A gente tem que conviver
Obviamente que por vezes nós somos forçados a conviver, é uma outra coisa. Mas faz parte do social também. Às vezes eu convivo com quem eu não gosto, mas eu convivo, né? E a gente convive com pessoas que a gente descobre que gosta muito, que ama, ou que amam muito a gente. Às vezes gostam mais de nós do que nós a elas. E a gente nem sabe disso, né? Eu descubro muito isso na minha vida. Gente que, não é que eu não goste da pessoa, mas eu não sabia o tanto que a pessoa gostava de mim. Mas na medida em que a gente convive, né, professor Claudinho, com as pessoas, inclusive com os diferentes, a gente vai tendo pequenas descobertas que têm um valor altíssimo, que é justamente isso, até de você começar a se olhar, né, e até se modificar positivamente a partir do que o outro me trouxe. E a partir da experiência que eu proporcionei a ele, da minha presença, né? Tem gente que se alegra só com a sua presença. Não precisa nem muita coisa para... Ah, professor, Cassol, pá, senta aqui, vamos, né? E da mesma forma, tem gente que quando chega perto da gente, alegra o ambiente, ou você já pensa em coisas positivas, boas. E sem falar nada, que eu não estou nem entrando no campo da transcendência, né, da religiosidade, do esotérico, né, que também aí a gente iria para um outro campo, que também me interessa, né, também estudo isso, mas aqui a gente está focando mais no prático, no real. Voltando à sua questão, professor Claudinho, seu raciocínio, que eu concordo plenamente com tudo que o senhor acabou de dizer, a gente só pode criar essas condições dessa bioempatia e desse despertar, vamos dizer assim, para a construção desses momentos aí todos, se nós nos dispusermos a isso, se nós colocarmos na prática essa ética mínima, né, que a gente está chamando aqui de uma ética mínima, para que um dia ela possa se tornar também a ética mínima de outro, e de outro, e de outro, e aí ela passa a ser uma ética máxima, né? E procurar os iguais. Nesse ponto aí a gente vai lá nos ensinamentos dos estoicos e dos primeiros filósofos, que nós devemos buscar aqueles que têm esses mesmos pendores, essas mesmas paixões, não no sentido da paixão irracional, negativa, essas mesmas tendências que nós para esse tipo de coisa e nos agregarmos a ela, porque aí eu acho que a gente consegue ir aumentando gradualmente esse campo de ação, trazendo outras pessoas para o mesmo objetivo, para o mesmo pensamento e sendo ao mesmo passo disseminadores dessa ideia, né? Inclusive com os mais jovens, que aí entra o fator educação. Às vezes é muito difícil você alterar a forma de pensar de um indivíduo maduro, que já tem toda uma história, né? Ele tem todo um padrão de pensamento, ele já tem toda uma série de valores arraigados nele ali, que você pode tentar doutriná-lo de mil formas, e você às vezes não vai conseguir, ou vai conseguir, mas em pequenos pontos, né? Mas os mais jovens, os que estão em fase madura, ou no meio da sua vida, eles têm ainda essa maleabilidade, então é a eles talvez que a gente tem que nós temos que nos abraçar também, né? Chamar para dentro dessas atividades, dessas posturas, para eles verem e, por espelhamento, reproduzirem também nas suas práticas essas boas práticas, ao invés de outras que não sejam tão boas. Muito obrigado, professor. Ótimo. Muito bem. Temos também... talvez, né, professor, a questão da autonomia, ela está, tu referiste, tem aqui também a Silvana referindo isso, esteja num ponto da emancipação, do empoderamento, né, talvez até de um autoempoderamento e depois de um autoempoderamento, né, de um empoderamento coletivo, porque senão fica numa perspectiva, como tu disseste, né, bastante teórica apenas e sem uma aplicabilidade. Mas também tem alguns outros pontos, né, bem interessantes, né? Mudar o mundo, tu falas, né, é mudar a mentalidade.
e como é que nós podemos, nesse ponto, porque quando você muda a mentalidade, você já está se empoderando de algo novo, você já tem uma força, uma descoberta potencial para a ação, e que vai transformar, porque você já se transformou, você já mudou, então tu tens condições de mudar também o coletivo, mudar a sociedade. E onde que se dá isso também, tipo, é mais ou menos disso que o Zuck comenta, 2 caminhos, pelo menos básicos, né? A questão da razão e da sensibilidade. Então, também isso está dentro da integralidade, da unilateralidade humana. Nessa perspectiva que também transita aquilo que a gente procura definir aqui como biosofia. Professor, eu digo isso para nós encerrarmos a nossa fala, esse nosso momento apenas, porque ele não é um encerramento de um todo, ele é apenas um momento que tem que acabar para que possam surgir outros e para que possam surgir aqui florescimentos disso e frutificar essas reflexões e que elas se tornem mudanças de comportamento, de compreensões para ser mudanças de atitudes também. Então, professor Rogério, nosso agradecimento mais sincero, mais profundo, mais autêntico, por isso que tu trazes aqui para nós em termos de reflexão, em termos de possibilidades de ação e de compreensão, de mudanças de atitude, mudanças paradigmáticas. Eu gosto muito dessas questões de mudanças paradigmáticas, porque também o Bauman, de alguma forma, ele transita por ali, né? Apresentando talvez uma possibilidade de ambivalência ou de contingência para comungar contigo aqui nas tuas reflexões também. Naquilo que talvez Marie Garot fala de vulnerabilidades, o Bauman talvez falasse de contingências, né? Ou a partir do Bauman se possa falar isso. Mas, professor, muito agradecido, foi muito bom lhe ouvir, é muito bom ainda continuarmos pensando nas potencialidades que tem a sua fala e os seus conceitos e as suas reflexões. E gostaríamos, assim, publicamente, de lhe agradecer em nome do Grupo Biosofia, agradecer também a participação aqui do nosso coordenador, professor Zuck, e agradecer a presença de cada um e de cada uma, e abrir um espaço aí, professor Juliano, que ajudou, o professor César, que foi fundamental aqui na viabilização disso, já alongamos o tempo dele, então deixamos as últimas palavras, professor Rogério, assim com o nosso agradecimento bem terno e eterno. Verdade. Professor Claudionei Cassol, professor Claudir Zuck, a honra foi toda minha. Desfrutei de cada minuto desta reunião aqui, como se nós estivéssemos aqui lado a lado mesmo, fisicamente. A energia de vocês também chegou aqui até a mim. E a partir dela e com ela eu pude desenvolver com mais força, com mais potência ainda essas ideias. Apenas pedir desculpa por ter quebrado o protocolo, o paradigma da 1 hora com a minha fala, mas acontece quando a gente ama muito um tema, né? A gente pode ficar horas falando sobre ele em vários aspectos. Então, dizer que foi excelente esse momento, essa noite. Fico muito feliz de saber da existência desse grupo, que mais grupos como esse pipoquem, surjam, né? Por aí não só em Westfalen, não só na URI, na URI, mas em outros lugares, né? Acho que é justamente a partir desses olhares múltiplos, da possibilidade que a gente tem de ouvir outras pessoas que vão trazer esclarecimentos e vão falar conosco e para a gente, né? E nós para elas, é que a gente vai construindo tijolo após tijolo esse edifício aí do conhecimento, nesse compartilhar também. Muito obrigado, boa noite a todos que estiveram conosco aqui. Valeu, professor, muito agradecido. Agradecemos ao professor César, ao professor Zuck, ao professor Juliana, a todos os participantes e a todas as participantes, e queremos deixar bem marcado. O professor Rogério Rocha inaugura uma série de reflexões dialógicas que nos levam a pensar a vida. Um abraço a todos e boas reflexões.
Muito obrigado, pessoal. Parabéns para nós todos, o Dia Mundial da Filosofia, né? Dia Mundial da Filosofia. Verdade. Só faltou cantar os parabéns agora. Parabéns. Valeu, professor. Valeu, professor Rogério. Ótimo. Muito obrigado, professor Claudio. Excelente. Adorei, Excelente. gostei demais desse nosso encontro. Para todos. Ótimo. Estamos aqui à disposição para outros momentos como esse. Fica meu abraço aí a todos vocês, tá? Boa noite aí de Obrigadão. coração. Valeu.